Olá galera, estamos aqui para mais um Talcast, o seu podcast sobre vivências baianas. E como no mês passado foi o mês do orgulho, hoje iremos falar sobre nossas vivências como baianos e queers que moram em cidade pequena. Como no nosso caso, Teixeira de Freitas. Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo. E eu sou o Kleberson. E como já falou, nós somos aqui em Teixeira de Freitas, uma cidadezinha pequena do extremo sul da Bahia, né? Mas agora voltando pro tópico, mês do orgulho, que já passou, mas não quer dizer que você tem que se orgulhar só em um mês. Tá bom, gayzinho? Pode Porque continuar. se você não se orgulhar todo mês, quem vai se orgulhar por você? Exatamente. Né? E por isso nós trouxemos uma convidada aqui para falarmos desse assunto e ela mostrar um pouco da sua vivência também. Ela tem 28 aninhos, formada em licenciatura em História pela UNEB, historiadora, já foi candidata a vereadora em 2020 pelo PT, hoje em dia atua na educação e no movimento JPT, da Juventude do Partido dos Trabalhadores. Seus pronomes são ela, dela, Jasmin Lima. Senhoras e senhores, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer te receber aqui também, Jasmin. E tá falando justamente disso que vocês falaram, né? Poder falar sobre a nossa existência e resistência não apenas em um determinado mês. Nós vivemos todos os dias, por que falar apenas um mês, não é mesmo? Exatamente. E antes de começarmos o papo com a nossa entrevistada, vocês sabem o porquê do mês do orgulho? Pode deixar que eu vou ler. O que tá na internet, pelo menos. Ela é historiadora, então se ela quiser comentar, por favor, fique à vontade. Deixa eu trazer mais pra perto de mim. Então, na internet diz que, e resumidamente falando também, né? O mês do orgulho LGBT é uma celebração anual em junho, surgida após os protestos de Stonewall em 1969. Os choques marcaram um ponto de virada na luta pelos direitos LGBTs e inspiraram a criação da Marcha do Orgulho Gay. Ao longo dos anos, a celebração evoluiu para incluir eventos culturais, educacionais e políticos. O mês serve para celebrar as conquistas da comunidade LGBT, promover a diversidade e lembrar a importância da luta pela igualdade dos direitos de todos, independentemente da orientação ou identidade sexual. Posso acrescentar algumas linhas? Deve. A gente fala do Stonewall porque... O que foi o Stonewall? Então, o Stonewall, ele já era um bar LGBT. E é importante a gente pontuar isso, porque se a gente tem um bar LGBT, significa que a luta LGBT não aconteceu ali. Sim. Porque para a gente chegar um momento e pensar que em uma cidade nos Estados Unidos tinha um bar que era frequentado apenas por pessoas LGBTs, é porque já havia um movimento político, Sim, né, por trás daquilo dali. Então, por ser um bar, né, LGBT, havia muita discriminação por parte da sociedade e foi chamada a polícia. A polícia esteve dentro desse bar e começou a evacuar esse bar através de muita violência. E foi um dia marcado de muita violência, onde o único espaço que até então, um dos únicos, né, espaços, que até então a comunidade LGBT daquele local, porque nós estamos falando de um local específico, daquele local havia conquistado, lhe foi retomado através de uma violência. E quem encabeçou sim, esse movimento? Quem encabeçou foi a comunidade queer e a comunidade trans. Isso é muito importante a gente falar. Porque a gente vê algumas pessoas querendo tirar, né, essas siglas dentro do LGBT. Mas foram elas que deram a voz. Até então, aos GLS, né? Gays, lésbicas e tudo simpatizantes. tem um início. Esse foi o nosso. E através dessa movimentação que foi justamente marcado por um ato de violência, em que as pessoas lhe foi tomado um ambiente que lhe era até então assegurado, de diversão, de lazer, lhe foi tirado, lhe foi tomado. E aí começou a marcha e as movimentações por causa disso. Foi o estopim. Né? E é por isso que se fala de orgulho, porque foi o estopim. A ideia da violência era acabar com aquilo dali. Era a ideia de levar policiais, as pessoas denunciarem como se fosse um ato criminoso, era justamente para que aquilo acabasse. Então,
houve-se a marcha justamente para reforçar a existência dessas pessoas e que elas iam continuar existindo. Acabou sendo efeito ao contrário, em vez de enfraquecer, só fortaleceu a gente. Exatamente, mais e porque mais. foi o estopim daquilo dali, né? Poxa, você tirou da gente de forma muito humilhante um local que era nosso, sabe? Então é por isso que em junho a gente comemora o mês do orgulho, que é justamente por isso, para mostrar que nós temos orgulho, né? E o que é ter orgulho de ser LGBT num país tão violento como o nosso. E dizer que, olha, mesmo diante a todas essas causas que nós falamos todos os dias, a gente vai continuar sendo. Mesmo diante a todas as violências que vocês fazem, todos os silenciamentos que vocês tentam fazer, nós vamos continuar existindo e resistindo. Agora uma pergunta que não quer calar, hein? Vai, Rodrigo. Né, como toda entrevista sobre esse assunto, vamos começar com aquela pergunta. Tu é? E tu acha que eu não sou? Que Se não isso. estivesse aqui, não seria, né? E nos diga para os nossos telespectadores, qual parte ali da máfia do alfabeto, que é o LGBTQIAP+, você faz parte? Eu faço parte daquele L, que tá bem no início, mas que às vezes é colocado em outra posição. Ixi. Mas eu faço parte do L de mulher lésbica. Isso aí. E como você se descobriu lésbica e como foi seu processo de aceitação como pessoa queer, Jasmine? Gente, isso pra mim sempre foi algo muito interessante em se pensar, porque eu sempre disse que eu me assumi, né? Porque a gente ainda utiliza esse termo de se assumir como se fosse uma necessidade, eu me assumi. Na minha cabeça eu me assumi tarde. Eu dizia que eu me assumi entre os 20 e 21 anos, ali em 2015, 2016. Mas eu entendo o porquê disso. Entendo hoje que, por exemplo, ali em 2015 e 2016 não havia uma discussão muito grande sobre o que é ser LGBT e o que significa. A minha infância, eu não tive muito acesso, né, a esse conhecimento, que é algo que hoje, com a globalização, né, das coisas, cada um tem tido mais contato de forma mais cedo. A visibilidade também A aumentou. internet também veio pra... Eu até ajudar falo as assim, pessoas. gente, o Instagram, vocês já entregaram a minha idade, né, não tem muito o que falar. O Instagram mesmo, quando começou a existir, eu estava no 3º ano do ensino médio, né, o WhatsApp também, eu estava no 3º ano do ensino médio. Então a gente não tinha muitos contatos com outras pessoas, a gente vivia dentro do nosso mundinho. Sim, ainda mais em cidade pequena, né? Que esse assunto é um grande tabu. E além desse tabu, eu sou filha de um pastor, né? Só melhora, hein, galera? Tá ficando cada vez melhor. Abraço Meu pros pai é evangélicos. pastor. Então, com certeza não seria a minha família que iria falar sobre esse assunto, muito pelo contrário, né? E como é que eu me descobri? E até eu falo dessa importância do nosso contato com o outro. Quando eu comecei a ter contato com outras pessoas, até então, o LGBT, né? Ele era muito demonizado pra mim. Eram pessoas que iam pro inferno, né? Então, quem quer fazer parte, né? Quem quer ter contato com esse tipo de gente? E eu passei a ter contato com essas pessoas e comecei a descobrir que, nossa, elas não são tão ruins assim, né? Como me falavam. E quando eu comecei... Só um pouquinho antes dessa sua vivência, você cresceu em cidade pequena, em cidade grande, você sempre foi de Teixeira? Eu nasci e fui criada aqui em Teixeira. Ah, tá. Então o cenário é o mesmo, Pelo né? que tudo indica, eu vou ficar aqui por mais um tempo. Eu cresci aqui em Teixeira e eu cresci dentro de uma família extremamente tradicional, né? Que chamam de tradicional. E com muitas regras, né? Com quem eu deveria andar, para onde eu deveria ir, como deveria me portar. E quando eu comecei a descobrir a questão da sexualidade, não exatamente da sexualidade lésbica, mas a minha sexualidade é hétero mesmo, porque até então eu era hétero, né? Afinal, dizem que é o normal. Então... Dizem as más línguas. Dizem por aí, que é o normal. E eu comecei a ter esse contato. Só que o que aconteceu? Eu não me sentia atraída.
Às vezes eu ficava com o cara e aí eu gostava muito mais da amizade. Às vezes eu saía com o cara, ele sentava assim do meu lado e eu falava, vamos só conversar? Conversar é tão legal, gente. Eu gostava das amizades. E aí eu sempre achei que tinha um problema comigo. Sim. Na verdade, eu acho, dando a minha opinião, apesar da entrevista não ser minha, não é nem que ela achou, foi implantado que na cabeça dela, se ela pensasse, ela estaria errada. E eu comecei certo? na cabeça, exatamente, eu comecei na cabeça de muitas pessoas a ingressar por exemplo, nessa vida de poder ficar com outras pessoas também, entre aspas, não é tarde, gente, mas eu tinha 18 anos quando eu dei meu primeiro beijo, assim. E hoje as pessoas falam, sério? E por causa que a nossa sociedade é muito sexualizada, sexualiza muitas coisas e as pessoas acabam tendo essa experiência cedo. Sim. E Te tá forçando a ter essas experiências cedo. E às que vezes é nem é o que você problemático. quer, você faz então, por causa de porque o grupo quer que você faça, que você prove logo. E acaba sendo frustrante, aí não é. Acaba não sendo. Exatamente o que você esperava, assim. Sim, E eu lembro que você na minha faz época, pra tirar a pressão logo, porque. É muito superestimado. Sim, eu lembro que na minha época de escola, como eu não ficava com nenhum menininho da sala, eu era muito chamada de sapatão. Ah, então Jasmine gosta de menina. Com nada não estavam errado, né? Mas Eles na não época estavam eu errados, sei, mas eu eu não imagino mas que eu nem você não tenha sabia do recebido que isso eles- bem, eu, tipo, né? Porque é como meu amigo sempre fala comigo, eles sempre sabem antes da gente, né? Só que eu nem sabia do que eles estavam falando. Sim. E assim, na minha cabeça, eu não ficava com os outros meninos, não era porque eu não queria ficar. Mas eu era da igreja, eu fui ensinada de que eu tinha que casar pro casamento. E esse cara que eu iria me relacionar era um homem também da igreja, que ia pedir meu amor pro meu pai. Então era esse Tudo modelo, idealizado antes era de esse você. modelo de relacionamento que eu aprendi a ter. Então, com 12, 13 anos, 14, 15 anos, não era a idade que eu ia ficar com ninguém. Eu não pensava em ficar com ninguém. Desde essa época você já sofreu homofobia. Começou Sim, no mas eu não colégio. sabia. Isso eu nem sabia que era. Né, nem sabe e já tá sofrendo. E eu lembro que teve uma vez que a menina lá da escola, eu comecei a receber cartas na escola que eram Nossa. escritas com recorte de revista, pra não saber quem era, Sim. e deixavam cartas de amor, assim, anônimas na minha cadeira. Isso eu tava o quê? Na 7ª série do ensino fundamental, né? Que pra mim ainda é 7ª série. E todo mundo falava que eu tava me apaixonando pela pessoa, que eu tinha um admirador secreto, e essas cartas correram pela escola toda. Ai, meu Deus, o medo que eu tô. E aí, no Isso meio vai do ser um pátio trauma, um gente. dia, Se sentem e aí, no meio hein? do pátio um dia, a menina me revelou que era ela que tava mandando a mensagem. E era uma Ixi. piada que a escola Ah. tava fazendo, porque eu não ficava com ninguém. Então, eu gostava de meninas, né? E era, inclusive, na minha cabeça, ela era uma amiga minha, colega minha lá da escola. E eu cresci sem entender essas violências, na verdade. Eu Mas nem você... absorvi, tipo, o que tava acontecendo, assim. Eu não sabia do porquê que tava fazendo aquilo. Mas você aprendeu a lidar com ela com o tempo? Ou é recente que você aprendeu a desenvolver um mecanismo de defesa, vamos Porque às assim vezes dizer, contra elas? essas agressões, essas microagressões acabam fazendo a gente se reprimir mais. Sim, mas E demorar eu pra acho que nos é algo aceitarmos. muito meu, por isso que eu falo que foi algo muito particular meu, que pra mim a descoberta do ser lésbica foi um alívio. Porque resolveu muitas coisas que tinham na minha cabeça. Sim. Foi meio que eu passei a me entender. Tipo, virou uma chave, falei, então era isso o tempo todo. Eu não tava ficando louca. E talvez até tenha demorado porque as pessoas empurraram tanto pra você que você acabou demonizando. Não sou assim, Ficava não negação, quero. Porque ninguém quer ser a coisa ruim falada, né? Ninguém quer ser o gay ou a lésbica que vai pro inferno. Exatamente. Aí acaba demorando o processo de aceitação. E quando eu realmente, assim, me assumi, eu já tinha ficado com outros meninos e não tinha dado certo. E eu tava com uma amiga minha, a gente tava na universidade. Fui naquele período da ocupação, né? Do famoso Fora Temer. E tava na ocupação e eu lembro que eu tava tomando banho, ela tava conversando comigo e falando assim: amiga, mas você já parou pra pensar em ficar com mulheres? Eu falei pra ela, você tá doida? Não fala uma coisa dessa, não. Mas o mais engraçado era a minha justificativa pra não ficar com mulheres. Lá vem. Porque eu dizia pra ela assim: então, é porque homem, se não dá certo, pra mim tanto faz.
Se ele não gostar de mim, pra mim tanto faz. Eu posso machucar homem que eu não me importo. Mas eu não consigo pensar em machucar uma mulher. Era a minha lógica que eu usava, que eu usei. Gente, hoje em dia eu não penso exatamente assim. Não, mas ela tá certa. Mentira, gente. Mas eu pensava assim... faz a mesma coisa. E eu pensei assim, mas eu não consigo olhar pra uma mulher e tratar ela mal. Porque eu achei que eu não sabia me relacionar com pessoas. Eu achei que a minha forma de relacionar era ruim. Porque todos os relacionamentos que eu tive foram muito frios. Eu sempre fui fria, distante. Não queria toque, não queria contato. E eu achei que eu seria dessa mesma forma com uma mulher. E eu não queria ferir outra mulher. E aí foi quando abriu uma chave na minha cabeça. Será? Aí eu conheci uma menina. A gente começou a conversar. Aí ela virou pra mim e disse que tava indo embora de Teixeira. E eu implorei pra ela ficar em Teixeira. E ela falou, mas por que você quer que eu fique? E ela já era assumida e tal. Aí eu falei que era porque eu tava gostando dela, do nada. Foi a primeira coisa na minha vida, na minha cabeça, assim, eu tô gostando de você. E aí depois eu parei, meu Deus, eu estou gostando de uma menina. Gay, né? Meu Deus, Sempre isso tem, tava assim, muito gay. Pra mim... Momento colorido. Todo mundo que se aceita, tem aquele momento, sabe? Que cai a ficha, sabe? Sabe aquela ficha? Uma hora ela cai. E aí você descobre que quando você aceita, você não vai pro inferno, você não... Sim. As coisas não começam a dar errado, é só mais um entre tantos. E só que na minha cabeça fez todo sentido, assim. Eu falei, então é por isso que meus relacionamentos nunca davam certo, é por isso que eu era muito fria. E as coisas ocorreram de forma muito natural, assim, no quesito de relacionamento. Eu tive muito problema, né, que é o que a maioria, muitos de nós passamos, que é o processo familiar. Sim. Né? Porque eu comecei a namorar essa menina, e era escondido, claro. E um dia, um rapaz que estudava na mesma faculdade que eu, e por ironia frequentava a mesma igreja que eu, ele viu essa menina me dar um abraço, ela só me deu um abraço. Só que como ela era uma pessoa que todo mundo na universidade sabia da sexualidade dela... Popular, né? E pras Exatamente. brasileiras, só um abraço já basta. Nunca mirando já basta. discreta. Isso chegou no ouvido do meu pai, chegou no ouvido do outro pastor da igreja. Eu fui chamada para uma reunião que durou 5 horas entre eu e a psicóloga da igreja. E eu lembro que ela me falou coisas... Psicóloga e igreja. Psicóloga e igreja, sabe como é que é? E ela chegou pra mim e falou assim... A primeira coisa que ela me disse é, eu sinto o cheiro do pecado. E eu assim, glória a Deus. E eu olhei pra ela assim... Então você falou, então tô no caminho certo, vamos. E ela começou a falar, e eu fui contornando a situação. Foi um processo. Meus pais, só pelo medo deles acharem que eu estava me relacionando com uma mulher, eles me tiraram da faculdade na época. Nossa. E junto, o outro pastor da igreja era médico e tinha essa mulher psicóloga. Eles fizeram um laudo médico pra mim dizendo que eu estava ficando louca. Meu Deus. Que eu estava ficando Lembrando louca. que é crime, viu? Psicólogos que estão tentando fazer isso é crime. Que eu estava ficando louca e que eu não estava tendo condições psicológicas e nem físicas para continuar frequentando a universidade. E eles assinaram e tal. Meu pai foi entregar na faculdade e aí eu tive que assinar. A faculdade aceitou? Porque é um laudo médico, foi um laudo médico e também eu tive que assinar o laudo, né? Então eu fui forçada a assinar o laudo médico também. Meu Deus. E também forçada a fazer o pedido da carta, né? Então quando todo esse círculo se voltou contra você, você não lutou. Você falou, gente, eu estou errada, eu vou assinar. Na verdade, eu lutei. Você relutou. Eu lutei nas entrelinhas, assim. Eu tinha uma rede de apoio dentro da universidade. Tá. Que era a Então era a coordenadora do meu universidade curso, que é a Priscila, e eu vou falar o nome dela aqui. Um beijo, porque Priscila. Ela foi o que me ensinou a diferença que a educação pode fazer. E eu lembro que ela me deu todo apoio. Quando eu percebi que minha família tinha meio que descoberto, eu cheguei para ela e falei, a partir de amanhã eu não venho mais à universidade. Minha família vai me tirar. Eu já sabia qual era o roteiro que a minha família iria fazer. E eu tinha duas amigas que tinham uma casa e tinha um quarto a mais na casa vago. E a gente já sabe o resto, hein? E eu cheguei pra ela e falei, olha, isso era uma quinta-feira, eu falei, terça-feira eu vou fugir de casa, vou sair de casa, eu vou embora, e eu preciso de um lugar pra ficar. Uhum. E elas assumiram, assim, toda a responsabilidade do perigo que estava acontecendo. E, além do meu psicológico estar super abalado, mas isso não é necessário ser dito, porque é meio que óbvio. Exatamente.
E a minha namorada, na época, ficou do meu lado, só que ela não morava em Teixeira, e a gente aconselhou ela a não ficar aqui em Teixeira, porque eles começaram a procurar ela. Meu Deus do céu. E eu falei, olha, eu vou ficar esses 5 dias em casa, tentando intermediar as coisas para poder sair. Porque eu sabia que se meus pais, ou se a igreja soubesse a verdade em si, eu não conseguiria nem sair de casa. Inclusive, eu não podia sair de casa. Me tiraram o telefone, eu não podia ter contato com ninguém externo. Cárcere privado de praxe, Então, foi exatamente isso. Tanto que na terça-feira, quando foi determinado o horário que eu ia sair, que eu já tinha organizado tudo antes de ter essa reunião com essa mulher e de ter assinado o documento, eu já tinha esquematizado tudo. Tanto que a universidade aceitou a documentação, mas não arquivou a documentação, então ela não chegou aí. Eles fizeram uma reunião para dizer que estava fazendo, todo mundo voltou não. Então foi meio que um teatro que a gente fez. Eu nem sei com que cabeça Você a gente calculou fez com todo mundo? A gente organizou um rolê, Mas imagino o quanto você deve ter pensado nisso, quantas possibilidades desse momento chegar, você já deve ter passado pela sua cabeça. E hoje em dia eu fico perguntando, será que eu conseguiria fazer isso de novo? Mas eu acho que não, mas na minha cabeça, naquela época, arquitetou um plano. E é por isso que eu falo que dá importância de se ter uma rede de apoio nesse momento. Assim. Sim, porque eu acho que o primeiro medo que a gente tem, assim que se cai a ficha, é caramba, não vou ter mais casa. Exato. Você já sabe, dá no meu contexto, quando eu percebi, eu falei, já não estava bom antes, que eu já estava quase botando meu pé para fora. Agora que eu não vou conseguir aguentar por muito tempo. Porque eu tinha outros planos, eu ia passar do mestrado e eu ia embora de casa. Mas eu tinha 2 anos para isso. E aí adiantou. Adiantaram meu. Culture, né? Tipo, vou fazer a faculdade, me formar e focar fora. E vou ser independente e vou seguir minha vida. Gente, eu lembro que eu saí de casa, lembro que minha professora me mandou mensagem, eu tinha 30 minutos. Que meus pais iam sair pra reunião, junto com a minha irmã ia dar aula à noite, e eu ia ficar em casa sozinha por 30 minutos. E eu falei pra ela, é esse horário que vocês têm que me buscar, vocês têm 30 minutos. Aí ela chegou pra mim Sem pressão. Aí ela chegou pra mim assim, Jasmin, se a gente chegar lá e os seus pais estiverem na porta? Eu falei, eu vou sair. Eu saio porque, assim, talvez seja muito pesado dizer isso, mas eu tinha muita consciência na minha cabeça que ou eu saía ou eu não ia continuar a viver. Eu tinha muita essa decisão, assim, de que eu não estava aguentando mais aquele processo. Eu lembro dos irmãos da igreja entrarem, tentar me exorcizar de madrugada. Sabe aquelas coisas de filme? Literalmente, se acordar 4 horas da manhã com alguém segurando seu pé, sua perna, e falando que tá vendo demônio dentro de você. Pra mim tá tudo muito real aqui, eu não vi nenhum filme ainda. Não, Tá mesmo tudo chegou a ser muito exorcismo, real. mas assim, acordar lá com minha mãe ou minha avó assim, orando assim. Para de Exatamente. longe. Eu lembro que eu fiquei de cama 2 dias que eu não conseguia levantar, porque minha coluna travou. E eu saí de casa com uma mala, literalmente uma mala e um travesseiro, apenas, que foi o que deu pra pegar. E eu fui viver. E um sonho. E um sonho, assim. E essa rede de apoio me apoiou muito, assim, porque foram elas que me sustentaram, tanto psicologicamente, porque eles me deram casa, me deram Fica de comida. Conselho, né? Me deram Tenha casa, uma me rede. deram comida. As professoras da universidade, aí eu acrescento a Ediane, que... Beijo. Que me ajudou muito com a questão financeira. Porque é muito importante, eu acredito que muitos jovens não saem de casa por uma questão financeira, muitas das vezes. Com certeza. E aí foi esse processo, e desde então nunca mais voltei. Fui pra delegacia, porque sim, denunciamos por cárcere privado, e eu tinha que tirar um laudo médico, que estava assinado por um médico e uma psicóloga. Quiseram fazer a denúncia contra meu pai, né? A denúncia foi feita contra a minha família e contra a igreja, mas eu não consegui levar o processo à frente. Então, passam uns 2 meses, eu saí de Teixeira, fiquei 2 meses fora. Tinha um processo rolando contra a minha família na delegacia. Isso aconteceu há quanto tempo? Isso foi em 2016, 2017. Ah, sim, você mencionou mesmo. E aí eu retirei a queixa, porque não era algo que eu ia conseguir lidar, processar meus próprios pais. Eu sabia que eles eram tão reféns àquele sistema quanto eu. Sim. E aí eu não consegui fazer. Fiquei 1 ano e meio sem entrar em contato com os meus pais, até voltar aos poucos. E aí foi esse o processo, meu processo de aceitação. Nossa, que rolê. Eu me aceitei e logo em seguida fui Ela jogada não teve no mundo. escolha, né?
Exatamente. Porque quando você se joga assim no mundo, tipo, sem a visão dos seus pais, é tipo mais fácil. Exatamente. Porque, tipo, nada mais te prende, né? Nada mais te impede de ser você mesmo. Mas a mais importante que eu sempre falo pra todo mundo, alguns jovens às vezes chegam pra mim e falam, Jasmine, eu tô querendo me assumir, tô querendo cair no mundo. Eu falo, tem uma rede de apoio. Sim. Sempre tenha pessoas, e eu não falo só era isso que eu ia de comentar. colegas, de amigos que falam assim, vai mesmo, faz mesmo, porque isso sempre vai ter Não, alguém. tem que ter um É gente plano, que chega e fala assim, planejamento. vem que eu vou te dar a mão. Eu tenho uma casa, eu posso te ajudar, bora ver o que a gente pode fazer. Tem um emprego aqui, eu vou tentar te ajudar. É essas redes de apoio, redes de apoio concretas. Essas assim. pessoas, essas suas redes de apoio eram pessoas héteras, eram pessoas da comunidade? Então, Porque é importante nós também eu ficar tinha gravado que os héteros também podem contribuir, né? Mas a maioria delas, mas é uma Devem, coisa que eu aliás, quero ressaltar, todas eram mulheres. E isso eu sempre ressalto, a importância das mulheres na minha vida. Eu sempre falo, eu amo mulheres, sou mulher e fui salva por mulheres. E elas me salvaram, assim. Então, a maioria delas são mulheres héteros, cis. Sororidade, né? E foram elas que, tirando a minha namorada na época, algumas amigas também da comunidade LGBT, eu tinha um amigo homem A hétero. cota, né? A cota. Cis, e ele, na verdade, quando me assumiu, ele meteu o pé. Então, acho que ele tinha um crush em mim, e quando ele viu que eu tava ficando com a menina, ele ficou chateado. Ele ficou chateado. Desilusões, faz parte, gente. Faz parte. E quais são suas aspirações para a comunidade? Assim, como você vê daqui a um tempo? Como você acha que a sigla vai se desenvolver? As pessoas vão se ajudar mais? Porque parece bonito vendo de fora, Sim, Não mas é como qualquer outra comunidade, gente. Tem suas desavenças, tem suas hipocrisias também, mas todo mundo, a cada dia que passa, melhora, né? Então, como você vê isso? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente que é da comunidade, alô galera, é entender Tomem nota, que hein? se fere a um, fere a todos. Por quê? A gente, assim, nós temos as divisões, né? Dentro, o L, o G, o B, o T, o Q, o P, enfim, são muitas siglas. E a gente tem essas divisões, e essas divisões, elas são necessárias quando nós falamos de movimento político e social. Quando nós estamos falando de pautas, quando nós estamos falando de buscar leis, né? A mesma lei para uma Sim. pessoa lésbica, bi, gay, não é a mesma lei que vai funcionar para uma pessoa trans. Isso é um fato. Mas quando nós falamos de preconceito, de respeito, de aceitação, a gente está falando de um todo. Então, acho que a primeira coisa é que... Eu falo isso porque eu já escutei muitas vezes pessoas gays, lésbicas e bis reproduzindo a transfobia. E isso fere a comunidade enquanto um todo. E por quê? Porque a sociedade lá fora nos vê enquanto um todo. Sim. Eles não falam assim, mas você é lésbica e fulano é trans, então eu respeito você e não respeito ela. Eles nos veem muitas vezes como um todo. Então a gente tem que também se unir e lutar enquanto um todo. E cobrar as lideranças, porque eles estão ali Exatamente. trabalhando para pessoas, não para somente com uma comunidade, entende? Então, cabe a nós fazer essa cobrança para os governantes dos nossos países. E votem bem. É isso. Votem, por favor, muito bem. Lembre-se que não é só presidente, tá? Nós temos vereadores, prefeitos, governadores, senadores e Isso aí. deputados, né? Que se for LGBT, né? Eu acho que vocês conseguiram entender. Exatamente. Dentro da comunidade, a sua sigla, ela também sofre estigmas, tem estereótipos, como que é? Rapaz, eu podia fazer uma palestra só sobre isso. Sem Que brincadeira. tem, né? Deus bença. É porque o que acontece? Existe o ser mulher, que já é uma problemática. Nós já Sim. podemos fazer toda uma discussão sobre o que é ser mulher no Brasil e no extremo sul da Bahia, em Teixeira de Freitas. Mas também podemos falar sobre o que é ser mulher lésbica, né? E vou falar através da Jasmine mesmo, não vou falar aqui quanto um todo, tá? Então, por favor, não é isso que eu quero que vocês falem assim, as mulheres lésbicas pensam Em assim. geral. A Jasmine, recorte, a professora gente. Jasmine, É um recorte. pensa desse jeito. A primeira coisa que eu percebo é a nossa falsa aceitação. O que seria essa falsa aceitação? É porque as pessoas acham bonitinho. Eu já escutei muito isso, né?
Eu lembro que eu escutei uma vez de um cara que falou assim, não, 2 mulheres é até aceitável, né? Eu até acho bonito, é legal e tal. Vocês parecem amigas, não sei o quê. Mas 2 homens já não é... Já eu não consigo engolir muito bem. Acho que sempre isso acontece, sabe? O sexo oposto sempre vai achar o relacionamento homoafetivo do sexo oposto mais fofo, sabe? O hétero vai achar as lésbicas fofas. O hétero também, homem, né? Mas eles também vão fetichizar. Sim. Esse é o problema. Já as mulheres vão achar os homens gays fofos. Ai, que fofo, um casal de gays e tal. Mas aí quando fala, um casal de lésbicas, ela fica meio, não, muito obrigado. Não tá querendo, não. Mas não estamos generalizando, tá, galera? Não vamos atacar ninguém aqui, não. Só uma observação. É um recorte. E como você mesmo disse, essa falsa aceitação a base dela é o fetiche. Né? A base dela é a fantasia da centralização do masculino que nós temos, né? Porque o homem, e aí, dessa vez eu estou falando de todos, não vou fazer um recorte nem de gênero, nem de sexualidade. Eu estou generalizando, sim, todo homem. Quando a gente fala dessa centralização do masculino, a gente vê esse homem que acha que tudo que a mulher faz é pra ele. E até mesmo quando ela não faz. Quando ela não faz, é porque ele permitiu que ela não fizesse. Como eu posso exemplificar? A gente já tende a escutar assim, mas as mulheres hoje, é óbvio que elas vão querer ficar mais com mulheres, né? Afinal, os homens como é que estão? Então, eu sou uma mulher lésbica porque em algum momento os homens pararam de exercer o seu papel do ser homem que eles falam. Então, também é eu sou lésbica por causa de um homem, né? Algum homem não fez o trabalho direito, é o que eles falam. Uhum. E eles tendem a achar que esse homem vai ser eles. Então, você achou o homem certo. Um macho viril. Você não sente... Odeio quando alguém pergunta, você não sente falta de nada, não? Eu de respeito, eu sinto falta disso. O lacre. E para além dessa falta, né, do masculino, há também de que essas 2 mulheres, em algum momento, pode servir para a fantasia que eles sempre criaram. Uhum. E vem a raiva quando essas mulheres não vão servir para isso. Né? E aí vem a raiva, vem as violências, vem as piadas. Vem aquele comentáriozinho, quem é o homem da relação? Quem é o homem da relação? Nossa, típico. E aí por aí já vem muitas outras piadas que pelo horário não é possível ser reproduzido. E como você aprende a lidar com esses, supondo que você já tenha sofrido, né? Com certeza. Com certeza, eu perguntei de educado, gente, pelo amor de Deus. Mas como que você lida com esses momentos extremamente ultrapassados? Olha, no início, eu rebatia na mesma proporção. Uhum. Né? Eu comecei a ser uma pessoa muito assertiva, muito grossa. Né? Essa foi a minha primeira forma de reagir, né, às violências que eram chegadas até a mim. Hoje eu ajo com muita ironia. Assim, eu descobri a arte do ser irônica. Ela descobriu o deboche, gente. O deboche, gente. O deboche do eu não entendi o que você quis dizer. Você pode me explicar? Nossa, desmonta a pessoa inteira. E é muito legal porque... É muito legal. É muito legal porque, assim, a galera ainda acha que homofobia, transfobia é piada, né? Eles acham que é piada. E é muito legal você falar assim, gente, vocês estão rindo de quê? Você tem como explicar? É que eu não entendi. E você vê ele tentando explicar e ver a pessoa percebendo que preconceito não tem explicação, ou ele é, ou ele não é, e não é piada, até o momento que ele chega assim, deixa pra lá, nem faz sentido o que eu falei, né? Eu falei, pois é, né, amigo? Que bom que você se tocou sozinho. Depois de se assumir, você... Né, todo mundo sabe, mas você... como pode dizer? Se eu passei por alguma situação assim, aqui na cidade mesmo, sabe? Sim. Teixeira de Freitas, né, Bahia. Uhum. Extremo Sul, cidade pequena. Todo mundo sabia, todo mundo ficou sabendo. Inclusive, eu lembro que surgiu uma história que foi até lá pra Vitória, que eu tinha fugido de casa com um homem. Eu falei, cadê esse homem, gente? Minha família queria que eu fosse hétero de qualquer forma. E aí aconteceu. Teve algumas vezes que foram alguns marcos, assim, na minha vida. Que foi uma vez que tava andando eu e uma ex-namorada minha de mão dadas na rua, tranquilamente e tal. E aí, para um cara de bicicleta,
E ele começou a xingar a gente. Começou a falar que sapatão ia pro inferno, sei lá o quê. Começou a falar várias coisas assim. E eu lembro desse dia, que foi a primeira vez que tinha acontecido alguma coisa. Teve outra vez também aqui em Teixeira, que eu tava... E como você lida? Porque, aliás, Naquele tem como dia, lidar? Então, Porque essa situação é... eu acho assim, que quando a gente tá em um ambiente público, mesmo que seja um ambiente privado, o medo ele vem primeiro. Sim. Ele chega primeiro, né? É por isso que eu falei que não tem como dissociar, às vezes, o ser mulher do ser lésbica. Porque eu não penso só na minha sexualidade, eu penso também no meu gênero e no meu corpo. Né? Eu penso que eu estou sendo ameaçada por um homem. E o que esse homem me representa? Ele não é uma ameaça só para a minha sexualidade, ele é uma ameaça para o meu gênero. E talvez para o gênero também da minha companheira. Então, como lidar com essas violências? Assim, o que fazer? Então, muitas das vezes, o certo, não vou dizer que você não deva reagir, porque, né? Mas eu escolhi algumas vezes, nesses tipos de ambientes, quando era uma ameaça muito direta, já com discurso de ódio. Eu tava, como eu disse, teve uma vez também que um carro se jogou em cima de mim, e eu caí no parapeito, assim, sentada, e ele abaixou o vidro e falou que sapatão merecia morrer. Eu não tinha como reagir àquilo dali. Porque a possibilidade dele simplesmente sair do carro e realmente me matar, e eu não quero ser um mártir, gente. Eu não quero. Eu não quero ser um dado. Não quero. Ninguém Entendeu? quer, né? Eu não quero, tipo, lutar e falar, pô, morreu. Virou estatística. Ninguém quer. Não acho isso bonito. Não deveríamos ter mártires. A gente luta para que eles não existam mais. Então, eu prefiro não reagir. O meu lugar de luta hoje é a educação. O meu lugar de luta hoje é dentro de sala de aula. O meu lugar de luta é nas minhas redes de amigos. Porque esses preconceituosos já existem, né? E são criados. Já e existem, não, são criados. A gente precisa entender que para uma pessoa sair de casa e ela gritar com você discursos de ódio, é porque ela está disposta a ir além. E porque ela vê representações maiores fazendo e não tendo consequências. Exatamente. Então, não vai ser eu que vou ensinar para ela. Não vai ser eu que vou chegar aqui, olha aqui, não é assim que acontece. Não vai estar sendo eu. Eu lembro no Carnaval do Prado que um cara, tava eu e minha namorada, e ele chegou pra gente dizendo abertamente, tinha um policial do meu lado. E ele falou assim, vou estuprar vocês pra ver se vocês aprendem a gostar de homem. Eu olhei pro policial e ele falou assim, mas não aconteceu nada. Falei, eu vou me sentir segura como? Gente, desde quando violência verbal deixou de ser violência? Porque depende a quem você tá ameaçando. Tudo depende de quem é a pessoa ameaçada. Uma minoria, gente, no Brasil. Ah, não, né? Na cidadezinha aqui do extremo sul da Bahia do Prado. Existe. Não precisa fazer o quê, né? Se movimentar pra aqui. Aí a gente também pode entrar em outro ponto. Você já foi em cidade grande? E se foi, você reparou diferenças, assim, com a aceitação de pessoas LGBTs aqui de cidade pequena? Olha, eu nunca fiquei tanto... Tipo assim, eu já fui em cidades grandes. Salvador, Brasília, Curitiba... alguns lugares em Sergipe, que são cidades maiores, mas eu nunca fiquei tanto tempo para saber a realidade daquela comunidade. Né? Porque existe uma diferença entre eu turistar na cidade por 10 dias e fazer parte, que só quem conhece quem realmente vive, né? Tem gente que vem para Teixeira e acha que tudo é uma maravilha. Nossa, que legal, aqui vocês andam de mão dadas na rua. Andamos. Você não viu o preconceito. É uma mão na outra e a outra no cu. Só. E aí a gente tem todos esses meios, mas na cidade grande, pelo que um pouco contato que eu tive, eu acho que por não conhecerem quem nós somos e não saberem quem nós somos, a gente consegue ter uma liberdade a mais. E saber também que se eu fizer alguma coisa aqui, a possibilidade de amanhã muitas outras pessoas estarem sabendo que tem o meu convívio diário, nisso não vai acontecer, então eu me sinto mais livre. Mas se eu passar a morar lá, as minhas preocupações vão ser as mesmas. Eu vou me preocupar porque as pessoas me conhecem, porque as pessoas sabem onde eu moro, as pessoas sabem onde eu trabalho, então as preocupações passam a ser as mesmas. Eu não sei se tem muita diferença, afinal nós moramos no país que mais mata LGBTs, né? Então eu acho que não está restrito apenas nas cidades pequenas. Tá certo. Só que eu acho que na cidade grande há uma aceitação maior, porque aí é uma correria, sabe? Na cidade grande tá todo mundo preocupado demais com o próprio umbigo,
pra reparar em quem é gay, assim, a pessoa tem que tá assim, muito... Sem o que fazer. Sabe? Tipo, O que acontece com frequência, mas mais em cidades Sim, realmente pequenas. cidade pequena, tanto porque o número populacional é muito menor, né? Não tem muitos Então, movimentos. Existe um impacto, da igreja. é um impacto social muito maior. 3 LGBTs sem mortos numa cidade que tem 10 mil habitantes do que 10 sem mortos numa cidade que tem mais de 100 mil habitantes. O impacto social é muito maior. Porque se 3 pessoas LGBTs são assassinadas hoje em Teixeira, o que isso causa com as outras pessoas que têm discurso de ódio? E se esses 3 casos não forem resolvidos, não tiverem justiça, isso alimenta muito mais uma cidade pequena. A consequência é muito maior. O que é muito comum. Infelizmente. E um dos problemas, eu acho, uma questão triste, é não ter nenhum movimento ou algum grupo regional aqui de pessoas LGBTs. Que muitas vezes que não tem muitos locais aqui para as pessoas LGBTs, não tem quase festa, não tem nada basicamente. A gente situação meio que... Não é que não tem alguns, claro, mas é que são tão contidos, são tão nichados, são tão inacessíveis por vez, né? que aí fica difícil você conseguir ir atrás daquela que tá ali ainda se descobrindo. Sim, entendeu? Na verdade, eu percebo que a nossa luta enquanto LGBTs, ela tem grande dificuldade em se encontrar no coletivo. Sim. Porque as nossas pautas ainda muitas vezes são individuais. Eu não digo individual porque a gente não luta por coisas iguais. Mas LGBT não é uma questão política. Também não é questão de classe. Também é inerente, não é partidário. Então, o que une essas pessoas? Né? Também não é uma questão de raça, também não é uma questão étnica. Você tem todos esses grupos. LGBT abrange todos esses grupos. Né? Não tem como eu fazer um recorte de gênero, raça, étnico, de classe dentro da comunidade LGBT. Eu tenho que aglobar todos eles. Então, como pegar essa complexidade que é a comunidade LGBT, que nós temos pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que têm deficiência, algum tipo de mobilidade, pessoas que têm um posicionamento diferente, mas que sofrem também, fingem que não, mas sofrem, são os famosos chaveirinhos de hétero. Então, a gente tem diversas coisas. Então, como pegar essas individualidades e trazer para o coletivo? Que eu acho que é o que aconteceu, que muitas vezes acaba ocorrendo, que todos nós acabamos lutando individualmente, cada um dentro da sua casa, dentro dos seus próprios problemas, das realidades que sofrem no dia a dia, e tentar fazer alguma coisa. Mas eu acho super necessário um movimento, porque para lutar politicamente precisa de um movimento consolidado. E não só politicamente, acho que também para disseminar a informação, porque no caso dela, no caso da maioria dos LGBTs, você cresce numa realidade religiosa que é imposta e que se você não é, você é um demônio, você é uma praga, tem que morrer. E é uma pressão que você vivendo dentro da sua bolha, se você sair, para você acabou. E de fato, na maioria das vezes, acaba mesmo. E a gente muitas vezes demora tanto para encontrar um espaço, entre aspas, confortável. Ou um igual, né? Sim, e eu digo espaço confortável e seguro, por exemplo, eu saí de casa em todo esse contexto, mas chegou um momento que você se achou um grupo de amigos, achou uma pessoa e você tá ali dentro do seu espaço confortável, você não quer sair daquilo dali. Você não quer ir guerrear contra o mundo, entendeu? Porque você já saiu, você já fez, você já tá cansado. Sabe, você já tá cansado, você já passou por tanta coisa, você não quer ser xingado de novo. Tipo, as pessoas falam, você tem que ir. Realmente, nós temos que ir. Mas eu preciso entender também que vai ter pessoas que não vai querer ir e que tá tudo bem. Eu preciso também acolher essas pessoas e apresentar como elas podem cooperar com a comunidade dentro da zona de conforto, que foi tão difícil para elas conseguirem e que a gente luta para que todo mundo consiga. Porque a minha luta é essa, é para que todo mundo consiga. Às vezes a gente escuta assim, mas meus pais me aceitaram muito bem. Aí tem gente que fala assim, nossa, que inveja de você.
Gente, não é inveja. Que bom que você conseguiu. É. Eu queria que todo mundo conseguisse também. E a nossa luta é essa. Isso não faz a pessoa ter sofrido menos, nem mais. Ela só teve a rede de apoio diferente da minha. Isso engloba os pais também. É importante os pais, sendo evangélico, qualquer tipo de Independente. religião, ateu, tem que ter ciência de que essas pessoas, se forem as LGBTs, elas sofrem desse mal e de o mundo inteiro tá contra elas e de que se você sendo aceito ou não lá pra fora, as pessoas podem te... Dessas falsas aceitações que a gente tem o tempo inteiro, né? Tipo assim... Também não é só pessoas aceitar, que- né? Pessoas que nos tratam bem, É. mas fazem piadas sobre a gente. É. Pessoas que nos tratam bem, que aceitam o nosso grupo, mas aceita você. Mas o outro não. O outro é piada. O Ou outro... aceita o outro, que há muitos casos disso, sabe? Que a pessoa aceita o LGBT de outra família, mas não aceita Não, ele. ele não aceita. A gente convive muito com isso. Por exemplo, eu vejo muito isso da pessoa, minha irmã tá tudo bem, minha prima tá tudo bem, eu amo, eu cuido. Mas o outro que passa na rua, eu ponho o dedo e rio. Olha lá, fulano virou viado agora. Sim. Né? Mas você tem um primo que é homossexual e tá ali bebendo com você do lado da mesa, entendeu? Então, essas falsas aceitações. E eu não critico o primo que tá bebendo. Porque muitas vezes ele pensa, se eu sair daqui, eu vou pra onde? Quem eu vou ter? Aonde eu vou ser realmente aceito? Então, às vezes, a gente acaba aceitando as migalhas, né? Que os héteros dão. E se tornando chaveirinho. E se torna, quando você menos espera, você tá balançando assim na chave. Então, apesar de escasso, aqui na cidade você acha que tem algum tipo de gay culture, que é assim que falam no Twitter, né? Ele é mais Gay usuário do que culture. eu. Então fala Mas a assim. gente fala LGBT culture para abranger mais. Tem alguma coisa assim que você acha bem LGBT culture, assim, em cidade pequena? De Teixeira. Eu acho que é a realidade alternativa que a gente cria. Eu acho que o LGBT normalmente das cidades do interior, ele cria uma realidade alternativa dentro da cabeça dele que eles conseguem, a gente sempre tem aquele padrão de capital, né? Então a gente consegue querer fazer festas, sair, se vestir de determinadas formas, né? Tipo a extravagância que a gente vê nas cidades grandes e trazer isso pra cidade pequena. E quando a gente traz pra cidade pequena, a gente se torna um foco, né? Se torna às vezes um alvo, inclusive. E as pessoas olham e já sabem. Então eu acho que a gente até a extravagância, Tu é? ele com certeza é. Você, Cláudio, tem alguma LGBT culture, assim, que você percebeu aqui na cidade? Eu não tô na cidade não tem nenhum ano, gente. Os dois aqui são teixeirenses desde sempre. Você nasceu aqui, aliás? Assim. Então eu não... O que eu vejo são realmente o que elas falou. Os gays aí lacrando pra cima e pra baixo, sendo o momento. Muitas vezes copiando, né, a cultura da É, cidade, tentando copiar a cultura da cidade grande. Eu lembro que eu tenho um amigo que ele veio de São Paulo pra cá. E aí, quando ele chegou no trabalho, todo mundo achou que ele era. A gente olhou assim, ele é, né? Não, com certeza ele é. Esse sapatinho aí, menina, com certeza. Mas também a forma como ele se veste. E ele não era, gente, ele não era. Tadinho. Ele não era, ele não morreu. Só tinha liberdade. Só que ele veio de cidade grande, né? Ele veio de São Paulo e lá era normal as pessoas se vestirem daquela forma. Só que aqui, quando quando você vê um homem vestindo, né, bonitinho, muito bem alinhavadinho, as roupas combinando, Cheirosinho, sabe? entendeu? Se Tomar não banho é, todo dia. se não é agroboy, É viado. se não é agroboy e não tá com um copo de Stanley, né, ou uma Heineken, aí você fala, se não é agroboy, não é playboy. Acabou Então, as opções, gente. Acabou. Só sobra uma opção pra pessoa, entendeu? Que Mas é não, mais ele só era babadeira. paulistano, gente. Ele só era paulistano. A gente vai falar agora das referências. Então, pra você aqui em Teixeira ou por fora, tem algum tipo de referência Da que você região, acompanhe? Dentro do... Porque você foi deputada não, aliás. Vereador. Ainda cheguei não, lá, né? ainda não. Você foi candidata a vereadora aqui de Teixeira. Tem alguma inspiração que você tem em mente, que você acompanhe, que você queira divulgar? Olha, eu vou divulgar aqui algumas pessoas. Nós temos... Aqui em Teixeira, eu peguei pessoas de Teixeira mesmo, Regionais. regionais, Pra porque a gente inspirar. tem que fortalecer a nossa cultura. Exatamente.
Como eu falei, né, a maioria das vezes a gente tende a lutar de forma individual. E tem pessoas aqui em Teixeira que têm feito um trabalho muito lindo. Nós temos o André Medina, não sei se vocês conhecem. Sim. O André Medina, que trabalha com fotografia e vídeos. Eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Ele arrasa demais. E ele trabalha muito sobre a questão do amor e muitas das vezes do amor preto e gay, né? O amor preto e lésbico. E são duas resistências em uma só. E ele consegue transmitir nas fotos e nos vídeos dele o que talvez em uma palestra não conseguiria escrever ou dizer, assim, né? Aquela velha, uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Junto com ele tem o Dominique, né? Ou Ari, que tem a Patuá e fez um projeto chamado Potransba no ano passado, que eles ganharam, né? Foi um projeto do governo. E eles fizeram um projeto voltado para pessoas trans aqui em Teixeira. E eu achei um trabalho muito bom, muito lindo. E ele sempre nas redes sociais dele, ele sempre traz essa discussão sobre a transexualidade, sobre esse processo da transição. E é algo que, para quem, né, tem um certo desconforto, se incomoda, e eu acho interessante trazer esses incômodos e realmente incomodar, Que identificar é incômodo, né? é preciso a gente identificar o que incomoda e usar isso, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, mas fulano se incomoda tanto com esse assunto que você não deve falar. Não, é aí que você deve falar. Incomode, sempre que puder, incomode. Nós temos a Luísa Fonseca. Ela é daqui de Teixeira, mas ela tá morando no Espírito Santo. Ela faz um trabalho com a Fubuia. Fruto daqui. Ela é fruto daqui, né? Ela vira e volta, faz aqui, ela toca, canta e faz diversos mutirões e trabalhos discutindo muito sobre a questão LGBT. Quem mais? Temos a Renata Freitas, que é uma mulher indígena e negra que vem cantando em vários bares aqui em Teixeira, na região do Extremo Sul. E faz também... Ela traz essa discussão nesse próprio corpo dela, né? Porque estar já é discutir. Ocupar um lugar já é discutir sobre isso. Nem sempre eu preciso chegar num lugar e falar, gente, eu sou lésbica, viu? Por favor, pra vocês, senhora lésbica. Todos nós carregamos lésbica. Bandeiras, né? Não preciso. Não precisa sequer mostrar. Eu não preciso falar o tempo todo que eu sou mulher, que eu sou lésbica. Eu só falo isso quando estou me tomando um lugar político. Fora isso, eu me apresento normalmente. E tem várias outras pessoas que não necessariamente está me vindo na cabeça. Tem a Slow, que é uma mulher indígena, que faz um trabalho também através da tatuagem, faz um trabalho tanto dialogando e discutindo sobre as causas indígenas e o que é ser um indígena LGBT no Brasil, e que também é uma das pautas. É por isso que eu falei, o LGBT abrange diversas pautas. Sim. A gente fala sobre o povo negro, a gente fala sobre o povo indígena, a gente fala sobre o povo cigano, a gente fala sobre muitos povos. Então tem toda essa galera que é daqui, de Teixeira, que são pessoas que eu tenho como inspiração. Vocês falaram da candidatura. Eu não me inspirei em pessoas grandes. Ou em pessoas que já estão há muito tempo na política. Me inspirei em Angela Davis, me inspirei em Virginia Woolf. Não foi nessas pessoas que eu me inspirei. Eu me inspirei nas pessoas que eu tenho no dia a dia, sabe? Fez bem. E que estão comigo no dia a dia, que eu conheço, e que eu já tive contato, e eu vejo as lutas delas, e eu falei, cara, a gente precisa ser ouvido. Sim. Então, já que vocês estão fazendo esse trabalho, o que eu posso contribuir? Então, se essa é a minha pegada, se eu tenho um pouco mais de facilidade, então vamos. Eu fui a candidata mais jovem em Teixeira, e juntando Olha comigo, só tinha mais 2 pessoas que eram LGBTs, que era a Cris, pelo PSOL, e o professor Wesley. Só tinha nós 3 que trazia discussão LGBT em Teixeira, e nenhum de nós 3 ganhou. Mas a gente provou que pelo menos... Ainda não ganhou, né? Porque... Mas que a gente provou, ao menos, de que esse espaço também era nosso. E era o que a gente queria dizer, né? Que o espaço também é nosso. Tipo, acho que de pouco em pouco a gente chega lá. A gente tem, por exemplo, a deputada Erika Hilton, que foi a mais bem votada. Mais um show hoje na CPI. Entendeu?
Como sempre, ela só arrasa. Eu queria só ter aquela discussão. Nossa, muito boa também. Ela não consegue perder, ela não perde a linha de raciocínio. Enquanto ela tá falando assim, Imbatível, meu Deus, ela é como eu boa. conseguiria? Tem aquela voz imponente, Eu né? Mulher, me fala o que você leu, pelo amor de Deus, que eu vou ler as Beijo, mesmas Érica. coisas, tá? Os passos é aquela Me referência. fala as páginas de Instagram que você segue, que eu vou seguir. Qual é o fonoaudiólogo que você frequentou, que eu vou frequentar também. Bom, mas é isso. Agora a gente já tá chegando pro final. Infelizmente, tudo que começa acaba. E a gente gostaria que você divulgasse suas redes para o pessoal te encontrar na Eu queria só internet. fazer um convite, Claro. antes de tudo. Eu, juntamente com a minha amiga Adriene, junto com a Defensoria Pública daqui de Teixeira, estamos organizando um mutirão de ressignificação de nome, que vai acontecer agora, dia 11 de setembro. E aí eu vou estar deixando com vocês, por exemplo, os documentos que são necessários. Quem souber e conhecer de alguém que queira, né, precisa ter mais de 18 anos, que queira fazer esse processo de retificar o nome, né, pode estar em contato comigo ou com os meninos, que já tem o meu contato, e me passando que a partir do dia 11 de setembro a gente vai estar fazendo esse mutirão totalmente gratuito junto com a Defensoria Pública. E é isso. Arrasou. E Nas aí, redes suas sociais, eu não sei Você nem tá se... em todas as redes? Como Estou é em que todas é? as redes. Facebook é pelo meu nome mesmo, Jasmine Lima. Instagram, não sei se vão encontrar. Se acharem por Jasmine, vai ter lá um @Diburuquê, que é o nome da minha orixá. E aí é Diburuqui. E essa é a minha rede social. Twitter eu não uso muito, então não adianta. Ah, graças a Deus, porque já tá morrendo, acabando já tá mesmo. E essa nova que abriu, eu nem Do baixei. Instagram. Mas agora que a gente que trabalha, né, não tem esse tempo. Não. Mas, De não ter essas redes. mas você quer deixar uma mensagem para um pai, para um LGBT? Uma frase mensagem motivacional, geral, um foco de um fecho. lixo? Como é que é? Olha, eu sempre costumo dizer que nunca deixe de ninguém dizer assim, quando é o seu tempo. Porque cada um tem o seu tempo. Seja você a sua própria inspiração. Respeite seu tempo, respeite a sua hora, respeite o seu momento. Porque ninguém sabe pelo que você está passando. Então não vai muito na onda de você tem que se assumir, você tem que fazer isso, você tem que gritar. Porque só você sabe pelo que você está passando. Então respeite o seu tempo, respeite o seu momento. Não é um defeito, não é uma doença. E se alguém dizer que é crime, a gente resolve isso Te denuncia. denunciando. E para os pais, não seja o primeiro murro que seu filho vai receber. Porque, com certeza, a gente vai ganhar vários tapas e vários murros quando a gente sai da porta da casa. Então, é muito bom quando os nossos pais não seja esse primeiro a ser dado, porque é muito mais doloroso. Posso dar uma complementada? Com certeza. Porque, não há nada mais triste do que você sofrer preconceito na sua casa, que é o local que deveria ser seu lar, seu aconchego. Exatamente. Não faça com que seu filho tenha que sair de casa para se sentir seguro. Exatamente. Eu não tenho mais moral pra falar nada aqui, gente. É isso. Fiquem com Foi Deus. tanto fecho, tanto lacre, né? Tantas verdades, É né? isso. Porque verdades cruas e Então, nuas. muito obrigado. Se não for para falar a Jasmine. verdade, a gente nem vem, não é mesmo? Exatamente. Muito obrigado, Jasmine, Eu que agradeço. por aceitar nosso convite, por compartilhar suas vivências, experiências. Só temos a agradecer. Obrigado agradeço. pessoal que tá por trás aqui, que ninguém tá Muito vendo. obrigado. Leandro, Obrigada, a gente. instituição. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.